Após mais de 2 anos e meio de violência, destruição e desafios, a operação militar especial de Putin deveria ter dominado a Ucrânia em semanas. Porém, Kiev resistiu. A Ucrânia tornou a guerra uma batalha implacável e de alto risco crucial para ambos os lados. Com a Rússia investindo tudo na guerra, 18% do território ucraniano está ocupado. Mas há um reviravolta. A vitória não está esperando pela Rússia. Está vindo para a Ucrânia. Muitos especialistas militares creem que a guerra está chegando a um fim explosivo, desfavorável a Putin. A questão não é se a Ucrânia vai vencer. A verdadeira questão é quando. Antes de responder, vamos fazer uma visita ao Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Em 23 de fevereiro de 2024, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais realizou seu programa de segurança internacional, hospedando uma discussão virtual entre vários especialistas militares-chave. Esses especialistas incluíram Emily Harding, Michael Vickers, Dr. Seth G. Jones e o homem que colocou uma data na vitória da Ucrânia, Dr. Elliot A. Cohen, detentor da cadeira Arleigh Burke no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, observou que acredita que a percepção de muitos sobre a guerra na Ucrânia agora está incorreta. Muitos veem isso como um impasse ao estilo da Primeira Guerra Mundial, onde cada lado se desgasta contra o outro, com pouca mudança nas linhas de frente além de pequenos pedaços de território sendo tomados ou recuperados. Isso é parcialmente verdade, e é uma visão que, segundo Cohen, a Rússia deseja promover enquanto tenta convencer o mundo de que sua vitória contra a Ucrânia é inevitável. Afinal, tal cenário veria a Rússia desgastar a Ucrânia, com sua maior população e recursos dando-lhe mais resistência. Porém, segundo Cohen, a guerra não está se desenrolando dessa maneira. É um conflito baseado na guerra posicional, onde o ímpeto e a iniciativa oscilam de acordo com diversos fatores. Há muita iniciativa, muita adaptação e inovação, e mudança com a iniciativa indo e vindo, ele afirmou, antes de acrescentar que é difícil julgar quanto tempo essa fase posicional pode durar. Novamente, ele fala a verdade. As inovações durante a guerra incluíram a prevalência da guerra de drones, que foi crucial na Ucrânia, destruindo cerca de 1/3 da renomada frota do Mar Negro da Rússia. Avanços no reconhecimento por satélite e rastreamento de sinais de celular também ocorreram, com o lado que primeiro se familiariza com essas inovações ganhando impulso. Cohen afirma que a fase posicional eventualmente chegará ao fim, ocorrendo quando a Ucrânia enfrentar o que ele denomina como seu ano decisivo. Este ano verá um ou até mesmo ambos os lados se esgotarem em termos de equipamento militar e mão de obra disponíveis. Esse esgotamento pode até se estender à ajuda que eles atraem conforme o mundo se cansa da guerra e limita o apoio. Este ano decisivo também pode ser marcado por outra inovação, ou talvez mais revelador, uma mudança nas táticas militares que dá a um lado uma nítida vantagem sobre o outro. Cohen acredita tão intensamente nisso que ele acredita que o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Amirov, já está se preparando para o desfecho da guerra. Suas políticas mudarão para sustentar ao máximo o exército ucraniano, o que envolverá encontrar tropas para manter a luta, mesmo com a Rússia recrutando milhares de soldados adicionais. Os eventos, desde a discussão, confirmaram essa visão, pois a Ucrânia reduziu a idade do recrutamento militar de 27 para 25 anos, em abril de 2024, dando-lhe acesso a milhares de soldados potenciais que podem desempenhar um papel nesta estratégia de sustentação. Cohen afirma que Amirov está desenvolvendo sua estratégia com base na combinação de táticas militares que prevêem a Ucrânia conquistando e mantendo o território em ofensivas e contra-ofensivas renovadas. Tudo o que precisa é de um disruptor. Esse disruptor pode vir em muitas formas. A inovação é uma mudança de abordagem da Ucrânia, de defensiva para ofensiva. Conforme observado por Emily Harding durante a discussão, a Ucrânia poderia obter sucesso ao encontrar maneiras de escolher suas batalhas de forma diferente, focando em uma área específica para conseguir ganhos. Essas palavras se mostrariam proféticas, dado o que aconteceu na guerra durante o verão de 2024. Quedas na produção de munições russas e mudanças no financiamento da Ucrânia poderiam prejudicar a capacidade da Rússia de sustentar a guerra. Essa conversa ocorreu em fevereiro de 2024, 2 meses antes dos Estados Unidos aprovarem um novo pacote de ajuda de 60 bilhões para a Ucrânia.
talvez não seja apenas uma dessas coisas que ajudará a Ucrânia a vencer a guerra. A combinação desses e outros fatores pode levar a Ucrânia a um ano decisivo que culminará em sua vitória. A questão agora é a mesma do início do vídeo. Quando a Ucrânia vencerá a guerra contra a Rússia? Segundo Cohen, chegará antes do que muitos imaginam, em 2025. O próximo ano será crucial para a guerra na Ucrânia, afirma Cohen, pois trará uma série de questões que favorecerão o país, segundo ele. Mas isso nos leva a outra questão, muito maior, que precisamos responder. Por que 2025 se destaca entre os muitos anos que Cohen poderia ter escolhido? A resposta para essa pergunta é complexa e envolve 2 pontos destacados por Cohen no evento Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais: ajuda militar e uma possível mudança na dinâmica da guerra. Em termos de ajuda, Cohen pode ter realmente se equivocado em sua suposição de que a ajuda iria se esgotar, pelo menos parcialmente. Afinal, foi apenas 2 meses após o evento Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais que o pacote de ajuda dos Estados Unidos de 60 bilhões foi aprovado. Seus comentários também ocorrem após a União Europeia concordar com seu próprio pacote de 54 bilhões, indicando que as declarações de Cohen foram inoportunas. Embora os pacotes de ajuda sejam impressionantes, não há garantia de que os Estados Unidos ou a União Europeia repetirão esse nível de gastos quando o dinheiro acabar. Ademais, notícias da Europa já indicam que alguns países reduzirão a ajuda fornecida. Segundo o político, em agosto de 2024, a coalizão governante da Alemanha decidiu interromper o envio de nova ajuda militar à Ucrânia, visando reduzir os gastos do país. Apenas ajuda aprovada será enviada com nova ajuda sujeita à moratória. Isso é um grande golpe para a Ucrânia, já que a Alemanha, um dos principais fornecedores de ajuda militar, vai reduzir sua ajuda para apenas 4,45 bilhões em 2025. Não se sabe se outros países seguirão o exemplo, mas se o fizerem, o financiamento militar da Ucrânia pode piorar significativamente em 2025. Mesmo assim, a Rússia não está em melhor situação financeira. Putin não tem bilhões de dólares entrando de aliados e ele transformou a Rússia em uma economia de guerra insustentável. Para piorar, as reservas financeiras da Rússia estão em declínio. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, que detém reservas de energia para tempos difíceis, foi reduzido a 55 bilhões de dólares em fevereiro de 2024, comparado a 112,7 bilhões antes da guerra. O fundo diminuirá ainda mais devido às sanções que limitam o petróleo russo a 60 dólares por barril e a retirada de dinheiro para cobrir déficits orçamentários e investimentos. Aumentos de impostos e altas taxas de juros também afetam os cidadãos russos, indicando que o país está lentamente ficando sem dinheiro. Talvez estejamos entrando na fase final da capacidade de ambos os países financiarem a guerra. Isso será um grande problema para a Rússia, já que suas táticas giram principalmente em torno de jogar mão de obra superior nas posições ucranianas. Ainda assim, é uma má notícia para a Ucrânia. Se o financiamento acabar, sua capacidade de defesa desaparecerá aos poucos. Isso, por si só, não indica que a Ucrânia está prestes a vencer a guerra em 2025. No entanto, vamos chamar sua atenção de volta aos comentários de Emily Harding. A Ucrânia precisa escolher suas batalhas estrategicamente, focando em uma área específica para obter ganhos. É justamente o que fez na invasão de Kursk. Em 6 de agosto de 2024, a Ucrânia invadiu a Rússia. Um pequeno contingente de tropas, num total entre 300 e 1.000, rompeu as linhas de frente no norte e entrou no Oblast de Kursk. Eles ainda estão nesse Oblast. E não apenas estão lá, mas estão ganhando território a cada dia que passa. Segundo a Ucrânia, 745,4 km² de território em Kursk, incluindo 93 aldeias e assentamentos separados, além da estação de bombeamento de gás Sudza, foram capturados. Essa estação pertence à Gazprom, a maior estatal de energia da Rússia, e é o ponto por onde a Rússia envia gás natural para o restante da Europa. A invasão de Kursk obrigou a retirada de 200.000 pessoas, e a Ucrânia segue adiante. Também tem enviado tropas para a região de Belgorod para capturar território. Por que isso importa? A incursão em Kursk é a primeira ofensiva da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Até 6 de agosto, a guerra era previsível. A Rússia atacaria posições ucranianas, forçando a Ucrânia a se defender.
Havia contra-ataques ocasionais em território ucraniano, mas Putin e o povo russo nunca tiveram que se preocupar com a guerra chegando às suas portas. Isso tudo mudou. Com a invasão de Kursk, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma aposta enorme que parece estar dando certo. A Rússia é forçada a desviar tropas de áreas cruciais na Ucrânia para combater a invasão, e a comunidade internacional não condenou suas ações. Outros países aprovam a ultrapassagem de um limite significativo no conflito. Cohen mencionou uma mudança nas táticas militares como um gatilho para o fim da guerra. Estamos vendo isso com a invasão de Kursk agora mesmo. A aposta de Zelensky transformou o campo de batalha e a natureza da guerra de múltiplas formas. Isso desfavoreceu Putin, obrigando-o a mudar sua abordagem pela primeira vez, pois agora ele precisa lidar com ucranianos em solo russo. A invasão de Kursk também levou a guerra ao povo russo. Após quase 30 meses, eles experimentam um pouco do que a Ucrânia tem vivido durante a guerra. O povo russo está sendo evacuado, muitos presenciando os horrores da guerra pela primeira vez. É provável que muitos russos percam o interesse pela guerra rapidamente, reduzindo o apoio interno ao conflito. Abordaremos esse ponto adiante. Porém, o maior benefício dessa estratégia pode ser que, ao conquistar e conservar território em Kursk, a Ucrânia finalmente obtém certa vantagem. Segundo a Chatham House, a Rússia não discutirá um cessar-fogo enquanto a Ucrânia mantiver território russo. As posições da Ucrânia nas negociações foram fortalecidas de qualquer forma. A invasão também destaca a agência da Ucrânia. A operação foi realizada sem apoio dos parceiros ocidentais da Ucrânia, contrariando as tentativas russas de retratar a guerra como uma guerra por procuração com o Ocidente. Adicione a isso o claro aumento de moral ucraniano que vem com a tomada de território em Kursk, e você tem um claro ponto de virada na guerra. Se a Ucrânia mantiver ou conquistar mais território russo, a legitimidade de Putin será questionada. Já foi revelado que o exército russo é muito fraco para conquistar a Ucrânia na invasão rápida e brutal planejada para os primeiros dias da guerra. Agora também está sendo exposto como muito fraco para impedir que outro país entre na Rússia, questionando a imagem de Putin como um líder forte. Talvez em 2025 Putin seja forçado a negociar, não só porque a Ucrânia detém território em Kursk, mas porque o povo russo exigirá. Isso poderia acabar com a guerra. Além disso, os russos não apoiavam totalmente Putin antes da invasão de Kursk. Em janeiro de 2024, o Conselho Atlântico divulgou os resultados de pesquisas realizadas pelas organizações Levada e de Campo Russo. Segundo a pesquisa Levada de novembro de 2023, o apoio inquestionável dos russos à guerra caiu para 36% em comparação com o pico de 53% em março de 2022. A pesquisa mostrou que a maioria ainda apoiava a guerra, mesmo questionando os motivos de Putin. Porém, a queda no apoio inquestionável teria preocupado Putin, mesmo antes dos eventos em Kursk. Pior para Putin, o apoio à guerra parece estar diminuindo rapidamente entre os jovens adultos russos. Em setembro de 2023, Valery Fedorov, líder da empresa de pesquisa Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública aliada ao Kremlin, admitiu em entrevista que somente 10% a 15% dos russos apoiaram com entusiasmo a decisão de Putin de invadir a Ucrânia. A maioria dos russos não quer tomar Kiev ou Odessa, afirmou Fedorov na época. Ainda mais prejudicial para Putin, o mesmo pesquisador revelou que apenas 5% dos russos com menos de 25 anos consideram a televisão estatal uma fonte objetiva de informação. Ao retornar para a Levada, ele descobriu que apenas 30% das pessoas com 25 anos ou menos apoiam incondicionalmente a guerra de Putin. A mensagem é que a opinião pública sobre a guerra na Ucrânia tem sido mista há cerca de um ano. Considere que os pesquisados vivem em um país autoritário, onde a rebelião contra as normas estabelecidas pelo Estado pode resultar em severas punições. É provável que muitos russos não apoiem a guerra, mas não expressem isso quando questionados, temendo retaliação. Essas pesquisas todas vieram antes da Ucrânia entrar em Kursk. Com a guerra invadindo seu território, é provável que o instável sentimento público se volte contra a guerra na Ucrânia. Esse é mais um grande retorno para a estratégia de Zelensky. Ao tornar a guerra uma realidade para o povo russo, ele está pressionando Putin a entrar em negociações. Afinal, mesmo um líder autoritário forte ainda precisa ouvir seu povo,
se essas pessoas insistirem que suas políticas não estão funcionando. Talvez 2025 seja o ano em que a Ucrânia faça ainda mais avanços na Rússia. Afinal, a Rússia falhou em repelir seus soldados de Kursk, o que impede a Ucrânia de enviar mais tropas, conquistando mais território à medida que avançam e transformando a complexidade da guerra a ponto de Putin ter que encerrá-la pela segurança da Rússia. É uma possibilidade que pode se aproximar de se tornar real se a Ucrânia conseguir cruzar outra linha vermelha, o uso de mísseis de longo alcance na Rússia. No final de maio de 2024, os Estados Unidos permitiram que a Ucrânia usasse algumas das armas fornecidas para atacar a Rússia em seu próprio território. Porém, essa permissão veio com ressalvas, principalmente que esses mísseis só poderiam ser usados na defesa da região de Kharkiv, na Ucrânia, que estava sitiada. Ou seja, você pode usar os mísseis para defender seu território, mas não para atingir alvos russos distantes. Como resultado, a Ucrânia não tem usado mísseis de longo alcance, como o Sistema de Mísseis Táticos do Exército, ou ATAKAMS, em Kursk. O uso desses mísseis para atacar alvos que não ameaçam diretamente a Ucrânia seria ultrapassar outra linha vermelha na guerra. Uma linha vermelha é qualquer ação que o Ocidente acredita que provocaria uma resposta perigosa de Putin. A guerra foi marcada por momentos de indecisão sobre cruzar ou não certas linhas. No início, fornecer armas para a Ucrânia era visto como uma linha vermelha que poderia provocar Putin. Assim como fornecer F-16 para a Ucrânia e permitir que usem armas para atacar a Rússia em seu próprio território. Estas linhas já foram cruzadas, com Putin não cumprindo ameaças anteriores, dando à Ucrânia e ao Ocidente mais confiança para ultrapassar esses limites. Permitir ataques, além da defesa de Kharkiv, seria outra linha vermelha cruzada, e há indícios de que essa autorização pode acontecer em algum momento em 2024. Em 15 de agosto de 2024, noticiou-se que a administração Biden está aberta a enviar mísseis de cruzeiro de longo alcance, que podem ser lançados de F-16 para a Ucrânia. Os mísseis não apenas tornariam a crescente frota de F-16 da Ucrânia mais eficaz, como também permitiriam ataques aéreos mais profundos no território russo. É revelador que as considerações sobre o envio desses mísseis, que podem carregar ogivas pesando até 1.000 libras e viajar 230 milhas, começaram assim que a Ucrânia entrou em Kursk. Washington pode estar mais aberto a levantar restrições sobre mísseis, já que a Ucrânia provou poder entrar na Rússia sem Putin retaliar contra o Ocidente. A adição da opção de mísseis de longo alcance à invasão de Kursk é equivalente à mudança tática mencionada por Cohen na Conferência do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Até 2025, essa combinação pode ser suficiente para forçar Putin a encerrar a guerra conforme mais oblastes russos são atacados. As respostas ocidentais às ações da Rússia também podem se provar um fator influenciador. É justo dizer que o Ocidente hesitou em realmente ajudar a Ucrânia durante as primeiras etapas da guerra. As linhas vermelhas eram preocupantes, e a Rússia era considerada uma das maiores potências militares do mundo. Provocar Putin parecia problemático. Putin esperava tirar proveito disso usando ameaças e intimidação para mostrar ao Ocidente, especialmente à Europa, que ele representava uma ameaça clara. Após 30 meses de guerra, o exército russo está se revelando um tigre de papel. A operação militar de Putin alertou a Europa sobre sua agressividade, mas seu fracasso em alcançar os objetivos levou muitos países europeus a fortalecer suas defesas, visando limitar sua capacidade de obter mais ganhos caso ele tenha sucesso na Ucrânia. O Instituto Lowy destacou em um artigo de julho de 2024 4 principais fatores que poderiam influenciar a guerra em 2025. Ele destaca que a Europa vem gradualmente despertando de seu sono estratégico durante a guerra, levando ao aumento dos orçamentos de defesa europeus. Dados da Agência de Defesa Europeia ou Agência de Defesa Europeia destacam isso. Em novembro de 2023, divulgou suas descobertas sobre os gastos com defesa europeia. Em 2022, descobriu que 20 dos 27 membros da União Europeia aumentaram seus orçamentos em resposta à operação militar especial, com muitos desses aumentos sendo notáveis.
a Suécia comprometeu um extra de 31,1% para seu exército, enquanto a Espanha adicionou 19,3%. Em 2022, os membros da União Europeia dedicaram quase 65 bilhões de dólares aos gastos com defesa, principalmente para adquirir novas armas, indicando uma mudança nas estratégias europeias. A mudança prosseguiu em 2023 e 2024. O ex-primeiro-ministro britânico Rishi Sunak anunciou em abril de 2024 que a Grã-Bretanha estava trabalhando para aumentar os gastos com defesa para 2,5% do produto interno bruto até 2030. A Polônia, emergente potência militar europeia, também planeja um aumento, prevendo gastar 5% do produto interno bruto em defesa em 2025. A expansão dos orçamentos de defesa europeus é o oposto do que Putin queria alcançar com a guerra. A Rússia deveria vencer rapidamente, tornando-se uma ameaça ainda maior para a Europa. A Ucrânia manteve sua posição com o apoio do Ocidente e Putin agora enfrenta uma Europa revitalizada que não só o vê como ameaça, mas também como algo que poderia lidar, pois suas ameaças se mostraram inconsequentes. Por que isso importa no contexto da Ucrânia vencendo a guerra em 2025? Putin enfrenta uma Europa muito diferente daquela de 2022, a palavra é pressão. Naquela época, Putin podia se safar com ameaças devido ao fator de intimidação da Rússia. Mas, com suas operações militares especiais paralisadas na Ucrânia e o exército ucraniano ganhando território russo, as forças de Putin são reveladas como um tigre de papel, comparado ao que se acreditava antes da guerra. Uma Europa fortalecida pode pressionar Putin a encerrar a guerra em 2025, pois está mais preparada para enfrentar e derrotar a Rússia. Ademais, esses exércitos robustos podem ampliar o suporte à Ucrânia, mesmo com a redução do financiamento, sinalizando que Putin não poderá tomar a Ucrânia sem enfrentar retaliação. Isso inverte completamente a mensagem que Putin quer passar. Essa pressão, somada a outros fatores mencionados no vídeo, pode ser o bastante para levar Putin à mesa de negociações em 2025. Putin também enfrenta pressões internas na Rússia, além das externas. O país está ficando menos capaz de manter a guerra internamente, ao menos da forma que assumiu recentemente. Na conferência do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Emily Harding notou que a Rússia adotou uma abordagem de metal e pessoal para a guerra. Ela tinha mais equipamentos e mão de obra para avançar na Ucrânia. Ambos os lados estão se esgotando. Segundo a nova voz da Ucrânia, a Rússia tem recorrido ao estoque da era soviética para sustentar sua estratégia bélica. Os estoques estão diminuindo. A Rússia perdeu pelo menos 3.000 tanques e cerca de 5.000 veículos blindados durante a guerra, embora a Ucrânia afirme que os números sejam muito maiores. Seu Ministério da Fazenda, ou Ministério das Finanças, diz que a Ucrânia destruiu 8.547 tanques e mais de 16.000 veículos blindados no momento da escrita deste roteiro. As perdas russas são enormes e o país enfrenta dificuldades para repor os equipamentos destruídos. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos diz que isso se deve tanto às práticas de manutenção ruins da Rússia quanto ao simples uso de seu equipamento. Um analista do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Michael Gerstad, aponta que a Rússia ainda tem cerca de 70% de seus tanques e veículos blindados da era soviética em estoque, mas a maioria não se moveu desde o início da guerra porque não são capazes. Muitos estão em péssimas condições por terem sido deixados descobertos desde a década de 90. Gerstad acredita que a escassez de equipamentos pode forçar a Rússia a uma postura mais defensiva no final de 2024, talvez já sendo visível em Kursk, dando à Ucrânia o impulso necessário para encerrar a guerra no ano seguinte. O analista militar da Forbes, David Axe, confirma isso, afirmando que a Rússia tinha uma reserva de armas de 1 ano em abril de 2024. Em suma, apesar da intensificação da fabricação desde o início da guerra, suas capacidades não são suficientes para repor as perdas. Combine isso com a falta de pessoal e você tem um rápido golpe duplo que pode colocar um fim às ambições de Putin. Minfin diz que a Rússia acumulou mais de 607.000 baixas desde o início da guerra e atualmente está perdendo soldados a uma taxa de cerca de 1.000 por dia. A invasão de Kursk também destacou o problema de efetivo militar da Rússia.
Os ucranianos capturaram centenas de prisioneiros de guerra em cerca de 20 dias, resultado da política militar russa. Normalmente, Putin envia soldados contratados para as linhas de frente na Ucrânia, mantendo recrutas inexperientes em regiões de fronteira como Kursk. Os recrutas são incapazes de se defender contra os soldados ucranianos mais experientes. Com a perda de centenas de milhares de soldados na Ucrânia, Putin enfrenta uma situação em que a mão de obra enviada para lutar não possui treinamento adequado ou astúcia tática suficiente para atingir seus objetivos. A Rússia não tem problema de escassez de mão de obra em números absolutos. Global Firepower aponta que ainda tem mais de 46 milhões de pessoas aptas para o serviço. Porém, enfrenta desafios em relação à experiência e habilidades que, somados aos fatores já mencionados, reduzirão significativamente a eficácia de seu exército com o passar do tempo. Tudo isso resulta numa situação ruim para a Rússia. Apesar de ainda tentar projetar poder e manter suas táticas na tomada de território ucraniano, os sinais indicam uma possível vitória da Ucrânia em 2025. A Rússia está com escassez de equipamentos e mão de obra, prejudicando sua estratégia militar. A invasão de Kursk mudou todo o estado da guerra, representando a mudança distinta nas táticas militares que Cohen falou como um cenário potencial de fim de guerra. Putin também enfrenta pressão. O desejo de guerra de muitos russos já diminuía antes da Ucrânia entrar em Kursk, e provavelmente mais pessoas querem o fim do conflito agora que a guerra se aproxima de suas casas. Uma Europa ressurgente aplicando pressão militar com tropas renovadas, combinada com a crescente disposição da Ucrânia em cruzar linhas vermelhas para pressionar a Rússia, coloca Putin rapidamente em uma posição insustentável. Uma posição que poderia levar a Ucrânia à vitória em 2025. Mas o que você acha? A Ucrânia está perto de vencer a guerra em 2025 ou Putin tem mais cartas na manga? A invasão de Kursk representa a mudança estratégica que servirá como catalisador para o fim da operação militar especial da Rússia. Deixe suas ideias nos comentários e valeu por assistir. Agora vai e confira a Ucrânia está ganhando a guerra novamente ou clique neste outro vídeo.